questão de cálculo estequiométrico. Então a gente tem o seguinte: alguns motores de foguetes espaciais usam metano em combustível e oxigênio em comburente. Ambos os compostos são armazenados em estado líquido no próprio foguete, o que permite seu armazenamento em maior quantidade do que se estivessem no estado gasoso. Sabe, o foguete armazena um volume de oxigênio líquido 1,5 vezes maior do que de metano líquido e que ambos são completamente consumidos na combustão, conforme a equação da combustão do CH4. Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a densidade do metano líquido e a densidade do oxigênio líquido é igual a... Tá, o que a gente tem? A gente primeiro precisa determinar que a densidade do metano seria igual à massa do metano, que seria um carbono, que é 12, e 4 hidrogênios, que são, portanto, 16. 16 gramas pelo volume de CH4. Agora, para fazer a mesma coisa com a densidade do oxigênio, a gente teria o seguinte: a gente teria que a densidade do oxigênio seria igual à massa desse oxigênio, considerando os 2 mols aqui. Então a gente teria 32 dessa molécula de oxigênio, vezes 2 do número estequiométrico. Portanto, a gente teria isso aqui sendo 32 vezes 2, que seriam 64 gramas. 64 gramas sobre o volume de oxigênio. Além disso, a gente tem a afirmação de que o volume de oxigênio é 1,5 vezes maior do que o de metano líquido. Portanto, a gente tem que 1,5 vezes o volume de CH4 é igual ao volume de oxigênio. Portanto, a gente já tem esses dados todos aqui e a gente pode simplesmente já achar a razão, porque a gente já caiu no sistema com todas as variáveis possíveis. Portanto, a gente tem o quê? A gente tem que, nessa condição, ele quer a razão entre a densidade do metano, ele quer o P do metano, sobre o P do oxigênio. Portanto, a gente teria isso aqui, a gente teria P do CH4 sobre P do O2, o valor do P do O2 seria isso aqui. Então eu já vou deixar aqui na fração. E assim, o que acontece? A gente teria uma divisão de frações, então a gente manteria a primeira e inverteria pela segunda. Aqui a gente poderia cortar, e aqui a gente colocaria 4. Portanto, a gente teria que essa razão seria igual a 1/4 vezes VO2 sobre VCH4. Contudo, a gente tem a informação de que o VO2 é a mesma coisa que 1,5 VCH4. Portanto, a gente pode substituir isso aqui para 1,5 VCH4 CH4. Isso aqui cortaria. Portanto, a gente teria que a densidade final, a razão entre as densidades, seria igual a 1,5 dividido por 4. Isso aqui seria o valor de 0,375, gabarito da questão, letra B de bola. Espero que tenha ajudado a compreender essa questão. Ela é uma questão que você tem que observar bastante coisa, porque o número de mols de oxigênio é um fator muito determinante nessa questão, porque se você considerar uma proporção estequiométrica de 1:1, ao invés de 1:2, você poderia acabar encontrando diferentes respostas, porque você provavelmente encontraria 0,75, mas por isso que você tem que ficar muito atento às questões dos coeficientes estequiométricos. Por isso tem seu gabarito, letra B de bola, 0,375. Muito obrigado, espero que tenha compreendido bem a questão.